paz seja com nossos irmãos que estão acompanhando aí, através da transmissão ao vivo. Nós tiramos um tempo de oração antes de meditar na palavra nessa noite. E nessa oportunidade nós apresentamos também as pessoas que nos acompanham pela internet, pelo Facebook, depois nos acompanham também pelos vídeos gravados no YouTube. Nós estamos para refletir nessa noite no Evangelho de Lucas. Nós chegamos ao capítulo de número 12 e ao versículo 49. E o nosso propósito aqui é concluir o capítulo 12 nessa noite. Aos irmãos que estão em casa, não deixe de ler a Bíblia com sua família, de reunir seus filhos, chame a eles, os que estão dispersos, Tem alguém que está lá no celular fazendo outra coisa, chama ele. Alguém que está lá vendo alguma série, algum vídeo, chama, para tudo agora e vem se unir conosco nessa noite. Aos irmãos que estão aqui, as que estão acompanhando também, Eu sou a pessoa que mora mais longe da igreja agora, viu, irmão Carlos? Depois eu era o Oséias, Agora eu estou mais distante. Hoje só na Vida Mineira eu fiquei 20 minutos. Só para livrar. Então, assim, os irmãos não olham meu exemplo, não. Às vezes não dá para chegar. E os irmãos, pelo menos que moram mais perto aqui, por favor, não fique o pastor Nilo não foi, eu não vou. Não. Eu saio lá da outra, passo 2 municípios para chegar aqui, Para quem está acompanhando, chega tão longe, Ibirité, Sarzedo. Glória a Deus. Lucas capítulo 12, por favor. 12, verso 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com que hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Depois nós vamos prosseguir aqui os demais versos, vamos parar um pouquinho para refletir, depois nós vamos seguir a leitura. Nós estamos então com esse propósito de pregar de maneira expositiva todo o Evangelho de Lucas, detalhe por detalhe, versículo por versículo. Isso é muito bom, que a gente não foge de nenhum versículo, A gente não foge, mas a gente precisa de passar por todos eles. Mas eu sempre digo que é muito importante também que a igreja tenha uma visão panorâmica do Evangelho. O que é a visão panorâmica do Evangelho? É você ter aquela visão do nascimento de Jesus, a sua encarnação, o seu crescimento, o seu batismo, o seu tempo de popularidade, depois o seu tempo de rejeição, a sua prisão, a sua morte por crucificação, enfim. Que a gente venha a ter essa visão panorâmica também do Evangelho, E eu sempre gosto de dizer que o livro de Marcos é o mais fácil, que é um Evangelho mais breve, mais resumido. Mas hoje é o Evangelho de Lucas, Para a gente pregar expositivamente, versículo por versículo. Nós já chegamos no capítulo número 12. E Jesus pergunta, ou ele afirma, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Jesus, ele fala que ele veio pôr fogo na terra, e ele está afirmando que ele já gostaria que já estivesse a arder. Quando a Bíblia fala aqui de fogo, é no sentido, obrigado, meu querido, de juízo, de justiça, mas também no sentido de conflito, de alvoroço, que Jesus ele ia promover sobre a terra. Desde a apresentação de Jesus no templo, ele foi recepcionado por um homem chamado Simeão, e Simeão falou com o Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação de Israel.
E Simeão também ele falou assim: este foi posto para queda e elevação de muitos em Israel, e também para sinal de que é contraditado, e ainda uma espada traspassará a sua própria alma. Isso está em Lucas capítulo 2, verso 34 e 35. Então Jesus já foi apresentado desde criança como alguém que apresentaria o contraditório, como alguém que ia causar conflitos, alguém que ia causar alvoroço, alguém que ia causar tumulto. E realmente isso aconteceu. Quando Jesus entrava num lugar, ele causava, da parte de alguns ele era bem recebido, da parte de outros, não é? Ele era mal recebido. Quando ele entrou em Jerusalém, na última vez que ele entrou ali montado no jumentinho, houve um grande alvoroço naquela cidade. Então ele veio dizendo, eu vim lançar fogo sobre a terra, juízo, justiça, mas também esse contraditório, este que nós chamamos hoje de polêmico, conflito. Então Jesus, ele veio trazer isso. No verso de número 50, ele vai afirmar o seguinte: tenho, porém, um batismo com que hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Agora Jesus fala de um batismo, né? Ele está falando de maneira simbólica, de maneira ilustrativa, o que haveria de acontecer com ele. Jesus já havia sido batizado por João Batista, está em Lucas 3, versos 21 e 22, ele já havia sido batizado nas águas, embora não fosse preciso para se identificar conosco. Jesus, ele se batizou nas águas, mas ele fala assim: eu tenho um batismo com que hei de ser batizado. Você sabe o que significa a palavra batismo? Imersão, mergulho, não é? É imersão e mergulho. Por isso eu fico sem entender batismo por aspersão. Eu fico sem compreender que a própria palavra batismo significa mergulho e imersão. Então eu não compreendo, eu fico sem entender. Mas Jesus não estava falando sobre o batismo nas águas, por imersão, feito por João Batista, já tinha acontecido. Mas ele estava falando da sua paixão, da sua morte. Ele haveria de ser mergulhado na morte, ele haveria de ser mergulhado naquele sofrimento. Por isso ele falou assim: como me angustio até que ele se cumpra. Todos vocês aqui se lembram de Jesus no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando ele falava com o Pai: passa de mim esse cálice sem que eu beba. E ele falava assim com os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Ele angustiou-se. E imagina, queridos, que Jesus, ele era carpinteiro. A Bíblia diz que ele era carpinteiro. Qual que é a matéria-prima que o carpinteiro trabalha? A madeira, não é? E qual foi o instrumento de morte de Jesus? Cruz. E cruz de madeira. Agora, eu fico pensando, a gente quando tem alguma coisa aguardando alguma coisa que vai nos acontecer, que não é agradável, né? À medida que o tempo vai chegando, à medida que a data vai se aproximando, não é assim? A gente fica angustiado, fica aflito, fica ansioso. Agora imagina Jesus, sabendo que estava cada dia mais próximo, ele ser pregado na cruz, ele sofrer a agonia da crucificação. E além disso, Isaías, o profeta, no capítulo 53, falou que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então não dá para descrever o sofrimento de Jesus. Não é apenas a tortura da morte de cruz, não foi apenas a tortura, porque outros também morreram daquela forma, outros também morreram crucificados. Era uma morte torturante, era uma morte angustiante, era uma morte demorada, lenta. Mas não foi só isso, ou apenas isso, ou tudo isso, né? Além de tudo isso, ele tomava sobre si, ou tomou sobre si, os pecados, as transgressões. Ele sofreu toda a punição, todo o juízo por causa dos pecados da humanidade. Então ele falou assim: eu tenho um batismo com que hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então Jesus ali na sua carpintaria, trabalhando na madeira, e sabendo que um dia ele seria pregado no madeiro, e sabendo que esse dia estava cada dia mais próximo, ele ficou angustiado. Quando os filhos de Zebedeu, Tiago e João,
eles fizeram um pedido para Jesus: Senhor, nós temos um pedido para fazer. Está em Marcos capítulo 10, verso 38 e 39. Permita que no teu reino se assente um à tua direita, à tua esquerda. Aí Jesus falou assim: vocês não sabem o que vocês pedem, o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados com o batismo com quem ser batizado? Não foi isso? Não foi isso, pastor Nilson? Foi. Ou seja, Jesus estava falando da sua morte. Estão entendendo? Ficou claro aqui? Então Jesus falou assim: tenho, porém, o batismo com quem ser batizado, enquanto me angustia até que o meu se realize. Ele está falando da sua morte, da sua paixão, do seu sofrimento, da tortura, da rejeição, do desprezo que ele haveria de sofrer. Para isso ele se manifestou ao mundo, para tomar sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores. Verso 51. Verso 51 agora. Supondes que eu vim trazer paz à terra? Vocês acham que eu vim trazer foi paz na terra? Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, em especial as que não são cristãs, e até os cristãos também que não estão estudando Lucas igual nós, muitos deles, se perguntar aqui: você acha que Jesus veio trazer paz na terra? Todo mundo diz: paz e amor, não é? Jesus falou assim: não, negativo, eu não vim trazer paz, vim trazer divisão, vim trazer espada, vim trazer guerra. Jesus não veio trazer paz da gente com o mundo, não. Ele veio trazer paz do salvo com Deus. Não é isso que está escrito lá em Romanos? Justificados pela fé temos paz com Deus, mas paz na terra não. Então o evangelho praticado hoje, pregado principalmente pelas mídias, ele está muito equivocado. Em muitas questões o evangelho está equivocado. Não o evangelho de Cristo, na verdade é um outro evangelho. O evangelho é mais adaptado ao gosto do cliente, não é? Ele é vendido como um produto que precisa ser aceito, que precisa dar lucro, não é isso? São os mercadores, os mercenários. A Bíblia fala dos mercadores da fé. Então esse evangelho mercantilizado, mercantil, comercial, ele tem que ser adaptado ao gosto do cliente. Então não pode ser um evangelho que choca as pessoas. Então o Deus desse evangelho não é um Deus exatamente igual ao Deus da Bíblia, porque se for, não vai atrair, não vai ser muito comercial. Então esse evangelho, esse outro evangelho, bem equivocado, não é? Às vezes de maneira bem voluntária, a pessoa quer que ele seja equivocado mesmo, né? Mas Jesus perguntou assim: vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Ele falou: não, antes eu vou lá afirmo, divisão, não é? Aí aquela música assim: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. E sabor de mel, sabor de mel. É sabor de mel, é só vitória? Jesus: não, é divisão, é guerra, é espada. Eu vim trazer foi isso. Diferente, né? Bem diferente. Aí esse eu não quero, não. Normal. Muito comum isso. Uma vez muitos seguidores do Lucas também não gostam desse discurso, não. Esse aí a gente não gostou, não. Então Jesus falou assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão, ou seja, espada, não é? Vim trazer a guerra, não vim trazer sabor de mel para vocês, viu? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Aqui, quando Jesus fala da espada, é claro que a gente apresenta a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A gente sempre cita lá o Hebreus 4:12, a palavra de Deus é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Mas do mundo para a igreja vem espada literal mesmo. Herodes, ele mandou matar Tiago ao fio da espada, não foi? Quando a gente lia Apocalipse assim, há algum tempo atrás, antes de surgir, por exemplo, o Estado Islâmico, quando eu li o Apocalipse, eu vi falando do anticristo, que ia decapitar, que ia cortar, degolar. Eu vi a alma dos que foram degolados, decapitados. Mas como isso, né? No fim dos tempos vai ter espada.
Hoje as armas é diferente, é míssil, é bomba atômica, é metralhadora, é fuzil. Mas aí aparece na mídia de umas décadas para cá, o Estado Islâmico decapitando, degolando e colocando nos vídeos. Então, literalmente, eles vêm com espada. É literalmente com espada. Então aqui, nós vamos vendo que o Senhor Jesus, Ele está falando assim, olha, não vim trazer paz, não vim trazer divisão. Por que divisão? Ó, quantos cristãos nós temos aqui? Quem é cristão aqui? Tem cristão aqui? O cristão, ele segue uma lei, a lei do reino de Deus. Então, quando a lei dos homens está em confronto com a lei de Deus, o cristão opta pela lei do reino de Deus. Por isso, o cristão tem valores que são inegociáveis. Isso aqui não abre mão, não é? Dando um exemplo da antiga aliança, do Antigo Testamento, lá está o Daniel, que foi lançado na cova dos leões, lá está o Ananias, o Misael, Azarias, que foram lançados na fornalha de fogo, porque eram questões para eles inegociáveis. E negociar isso aqui são valores que não tem como a gente negar. Olha, vamos tocar o pífaro, a cítara, o som, pegar aqueles instrumentos tudo ali. Vocês vão curvar? Não, rei, nós não vamos curvar. Nós não. Nós não vamos curvar, não. Então, se Deus quiser livrar, nos livra. Se não, fica sabendo. Curvar, nós não vamos. Então, o cristão ele tem valores que são inegociáveis. Isso vai trazer, então, conflito, vai trazer hostilidade, vai trazer espada, vai trazer aflição. Eu estava lembrando aqui que muitas igrejas hoje estão sofrendo isso mundo afora. Norte da África, Oriente Médio, várias partes do mundo. E não tem sentido nenhum você lá cantar Sabão de Mel e cantar a sua vitória. Não tem sentido nenhum. Nesses lugares, não. Entendeu? Então Jesus falou isso, que haveria de vir sobre a igreja a guerra, haveria de vir sobre a igreja a perseguição, haveria de vir sobre a igreja conflitos, haveria de vir sobre a igreja hostilidade, muitas hostilidades. Mas Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo. A paz que nós temos é fruto do Espírito Santo, ela é sobrenatural, ela não está no natural, não depende das circunstâncias. Vocês estão entendendo? Vai além do que se pode compreender. Então, mesmo que por fora, externamente, haja conflitos, haja perseguições, haja todo tipo de hostilidade contra o cristão, ele tem a garantia da paz de Cristo, a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Eu fico impressionado com os textos da Escritura, quando eu vejo Pedro que foi guardado por 16 soldados, e o Herodes já tinha matado o Tiago, a espada, e ia apresentar Pedro também para o povo, certamente para morrer. E Pedro estava entre 2 soldados, né? E os outros demais guardando, na prisão. E sabe o que Pedro estava fazendo ali, na véspera dele ser entregue, dele ser apresentado, certamente para morrer, igual o Tiago? O que Pedro fazia? Que o anjo foi lá? Dormia. Olha só. Eu fico impressionado com o anjo quando ele tocou ele do lado assim, para ele acordar. Imagina a paz que esse homem estava dormindo. Como? Sem explicação. Só mesmo o Espírito Santo. Então, querida, ainda que haja toda essa hostilidade, toda essa perseguição contra o verdadeiro Evangelho, não é? Ainda assim nós temos a garantia que temos a paz. Nós temos a paz que Deus nos dá, né? Eu posso dizer a vocês que é muito fácil vocês não sofrerem nenhum tipo de hostilidade, nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de conflito. É só concordar com tudo. As pessoas até pensam que a gente é inteligente. O que a pessoa pensa que você é inteligente? Concorda com elas até pensam. Não é assim? Aí a pessoa faz o que quer, fala o que quer,
blasfema o nome de Deus, aí você concorda, pronto. Ninguém vai brigar com você. Só você concordar com todo mundo. Mas isso, a Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de temor, amor e moderação. Aí que está, né? O Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Então, nós não podemos coagunar ou não podemos concordar com aquilo que é contra os preceitos do reino de Deus. Então Pedro não estava preocupado, não é? E o cristão também, nós não devemos ficar preocupados com a aceitação pessoal ou aceitação social. Não sofra com isso, querido. Não sofra. Pelo amor de Deus, não sofre com isso, essa necessidade de aceitação social. Esquece isso. Nem reputação, porque a reputação nem sempre está no controle da gente. O caráter, sim, o caráter está no nosso controle. Agora, a reputação, não. Às vezes alguém sofre uma injúria, uma calúnia, a reputação dele vai lá para o lixo. E às vezes demora 30 anos para descobrir que era calúnia, que era mentira, mas já foi a reputação embora. Não é isso? Lá em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, Jesus falou assim: bem-aventurados seus ossos, quando vos injúrias, quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mentindo. Aí a Bíblia fala assim: exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Exultar e alegrar quer dizer regozijar, igual o camarada quando faz o gol do título, né? Comemorar, celebrar. Alguém falou mal de você, alguém te injuriou, alguém te caluniou por causa do nome de Jesus? Faz igual aquele jogador que fez o gol, sai correndo comemorando. Jesus mandou fazer isso. Exultar e alegrar, porque grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos aqui falar então o verso 52 e 53, porque daqui em diante estarão sempre divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe, e sogra contra nora, nora contra sogra, já não é tão incomum, né? Já não é tão incomum, não. Mas, por motivos de perseguição, por causa do nome de Jesus, até o pai rejeita o filho. Em várias religiões do mundo, se alguém converter a Cristo, ele é expulso de casa. Até no Brasil, a pessoa sofre todo tipo de rejeição da própria família. Por causa do nome de Jesus. Por isso que Jesus falou assim: não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer divisão. É nesse sentido, eu vim trazer divisão. E agora eu te pergunto: se você tiver de escolher entre ter paz com Deus e ter paz com os homens, ter paz com o mundo, não é? Qual que nós vamos escolher? Se tiver na decisão, ou escolhe a paz com o mundo e não tem a paz com Deus, ou escolhe paz com Deus e não tem a paz com o mundo. Se houver a necessidade de escolher entre uma ou outra coisa, eu não tenho dúvida nenhuma que cada cristão vai escolher, o cristão verdadeiro vai escolher ter paz com Deus. Queridos, eu fico observando a gente em relação às outras pessoas. Nós não podemos discriminar ninguém. Claro que não. Porque no sentido da matéria, todos nós somos irmãos mesmos. O barro aqui, ó, o barro é o mesmo, não é? A matéria é a mesma. E Deus também não faz acepção de pessoas. Então, no sentido da matéria, nós somos todos irmãos, né? Todos viemos da geração de Adão. Isso é sem dúvida nenhuma. Eu sempre, quando eu vejo alguém numa situação assim, muito crítica, né? Seja droga, seja alcoolismo, eu falo: poderia ser eu. É o mesmo barro, é a mesma matéria. Mas no sentido espiritual, em questão de fé, não. Tem divisão. Claro que tem divisão. Se alguém não traz os preceitos da Bíblia, em relação à salvação principalmente, qual que é o nosso conceito em relação à salvação? Jesus Cristo, ele é o único, suficiente, perfeito e exclusivo Salvador. Não é isso? Jesus Cristo é o único Salvador. Ele é exclusivo Salvador. Ele é suficiente Salvador. Ele é perfeito Salvador. Aí nós não podemos chamar romanismo de irmãos,
Por quê? Porque lá Maria é co-herdeira da salvação, ela é mediadora, ela é rainha do céu. Lá Jesus não é o único salvador, Jesus precisa de ajuda. Jesus não é o bastante para salvar. Para eles o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. Então é diferente, é divisão, não tem como não ser. Não tem como não ser, por isso nós somos chamados de protestantes. E os primeiros que foram combater contra a adoração de imagens foram chamados de iconoclastas, né? Já tinha esse negócio de dar rota para os outros, já é antigo, né? Hoje é a tal da fobia, né? Você discorda das coisas erradas, é a tal da fóbica, homofóbica, homosexualofóbica, tem tudo isso. Mas, nesse sentido aqui, era chamado de iconoclasta. Então, vocês não gostam? Claro que nós gostamos de Maria. Maria, santa. Mas aquela imagem não é ela. E como não é ela, não é? A pessoa deveria acreditar então que ela era uma deusa para ela poder ouvir todo mundo. Em que sentido? Ela teria que ter onisciência, onipresença e tinha que ter também onipotência para realizar o pedido de todo mundo. São atributos intransferíveis de Deus. Então, como não é deusa, não é? Então, essa doutrina bate contra a doutrina do Evangelho. Não é? Mas Deus mandou Moisés fazer a serpente lá no deserto, mandou colocar os querubins na tampa do propiciatório. Há uma diferença. Aquela serpente, aqueles querubins não tinham personalidade. Eles não têm identificação. Era uma serpente, eram querubins sem identificação. Quando eles identificaram a serpente, deram nome para ela, deram uma personalidade para a serpente, chamada de Neustã, Deus levantou um rei lá, temente a Deus, e quebrou aquela serpente de bronze que ele estava adorando e oferecendo incenso. Entenderam? Então é nesse sentido. Então, mas você está pegando no pé? Não, queridos. A gente também, por exemplo, fala do kardecismo, né? Lá eles explicam que o sofrimento é por causa do que a gente cometeu nas vidas passadas, aquela explicação, né? E então, para a gente alcançar a salvação, vai fazendo bem, evoluindo e reencarnando. A mesma coisa, está dizendo lá que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, não foi bastante, não foi aceitável, não é? Porque é necessário então a pessoa morrer, reencarnar, para ir evoluindo. Então também é divisão, é diferente da gente. Entenderam por que Jesus falou? Eu vim trazer divisão, não é? Vim trazer divisão. Então, mesmo que a gente tenha que sofrer por causa disso, querido, nós temos que sofrer, não tem escolha. Agora, não pode sofrer por motivos errados, né? Não pode sofrer por motivos errados. Porque ele passou rápido demais, meu Deus do céu, não é? Em Provérbios 26:17, fala que aquele que se mete em questão alheia é como alguém que toma um cachorro, um cão pela orelha. E em 1 Pedro capítulo 4, verso 15 e 16, está escrito assim, que ninguém sofra por ser homicida, por ser ladrão, ou por se intrometer em questões alheias. Então tem gente que fala, eu estou sofrendo porque eu sou crente, estou sofrendo perseguição por causa do nome. Não é. Às vezes está sofrendo porque intrometeu ou não devia, falou que não devia. Está sofrendo porque entrou em questão que não devia entrar. Não é por causa do nome de Jesus. É porque entrou em questão, fez o que não devia fazer. 1 Pedro capítulo 4, verso 15 e 16, que ninguém sofra, né, como ladrão, como homicida, como que alguém se intromete em questões alheias. Então tem gente que está sofrendo, mas não é por causa do nome de Jesus, né? Então nós temos que ter sabedoria, temos que ter temor de Deus para tratar com as pessoas e amar as pessoas, e amar até os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maldizem, mas sabendo que acima de tudo e de todos temos que amar a Deus. Quando eu falo isso, querido, a sabedoria, observa só, às vezes tem gente que você encontra, parece que você encontra um repórter, faz uma entrevista da sua vida, não é assim? Tem gente que parece que está fazendo entrevista de emprego. Ele fala, quando você está trabalhando, quando você está ganhando, já vou fazer aquela entrevista. Então, se a pessoa fazer isso com uma pessoa, ele vai falar, por que esse cara quer intrometer na minha vida? Aí começa a criar um mal-estar, uma falta de simpatia, mas não é por causa do nome de Jesus que a pessoa não está sendo bem aceita. É por causa do comportamento dela. Comportamento
que não convém, não é? Comportamento que não convém. Então tem pessoas que são assim, que eles são muito indiscretos, para entremeter em questões da vida dos outros. Então isso parece um repórter, né? Parece um repórter, e isso é muito chato. Não é por causa do nome de Jesus. Então muitas vezes a pessoa fala, estou sendo perseguido, mas não é por causa do nome de Jesus, é por causa do conceito. Eu quero ler um outro versículo aqui, e depois vou acelerar para chegar ao final, vou chegar ao final sim, do capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 2, verso 516, eu vou mostrar para vocês algo aqui, que o cristão ele usa um perfume. Nós temos um perfume, tá? Esse perfume ele tem um cheiro, tem um aroma. Alguns gostam e alguns não gostam do nosso perfume. Sabiam disso? Sabiam disso, Belinha? Que o cristão tem um perfume e que alguns gostam, outros não gostam? Porque para alguns esse perfume tem cheiro de vida. Olha, aí é um cheirinho bom, né? Cheirinho gostoso de vida. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, verso 16. Nós temos o perfume, é o perfume de Cristo. E alguns gostam deles, outros não gostam. Olha só. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para os que são salvos, ou seja, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Mas para os que são salvos, nós temos cheiro de vida. Entendeu por que o cristão às vezes incomoda as pessoas? Entendeu? Porque às vezes nós temos um perfume, cheiro de Cristo. Para os que são salvos, cheiro de vida. Mas para os que perecem, nós temos cheiro de morte. Cheiro de morte, cheiro de juízo, cheiro de condenação. Então é justificável por esse lado aí incomodar, que tem perfume que é assim, alguns gostam, outros não gostam, não é isso? Incomoda uns, agrada outros. Então o cristão, a Bíblia diz que ele tem esse perfume. Para alguns ele tem cheiro de morte e para outros ele tem cheiro de vida. Mas a gente precisa vigiar e, se for para sofrer por causa do nome de Jesus. Verso 54. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir essa época. Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Aqui, eu vou ser bem simplista para falar. Tem gente que é esperto com as coisas, para aquilo que não convém. É uma esperteza, é uma inteligência, uma sabedoria. Mas para outras coisas que tem que ser esperto, fica naquela espaçonave, né? Parece que ela é espaçonave, sem entender nada. O mundo está vivendo um processo, uma engenharia social, uma agenda sendo implementada. Isso está alterando o comportamento da sociedade paulatinamente. Se você pegar para comparar as pessoas de 10 anos atrás com as pessoas de hoje, são totalmente diferentes. Porque existe uma agenda que está sendo implementada e a sociedade está sendo transformada. E nessa massa de gente transformada, de acordo com o Espírito do Anticristo, tem muito filho de crente também sendo moldado. Por que está sendo moldado? Porque está participando das mesmas coisas. Está dentro da mesma agenda. E os pais, os adultos não estão percebendo. É esperto com umas coisas e é distraído para outras. Parece que é um espaçonave. Totalmente distraído. Então Jesus chamou aqueles camaradas lá de hipócritas. Olha, você sabe discernir o aspecto da terra e do céu e não sabe discernir esse tempo, essa época? Hipócritas. Jesus falou isso, são hipócritas. Como é que vocês não estão vendo isso?
Querido, às vezes você vai ver uma série, por exemplo, seja desenho, seja novela, seja filme, seja o que for. Tem uma história diante dos seus olhos e paralelamente, existe uma outra filosofia, uma outra ideologia sendo introduzida na mente e na personalidade das pessoas, principalmente das crianças. Principalmente. E às vezes, isso você só vai perceber no fim. Mas o seu filho, a criança, já viu desde o começo. Então, questões que para você acabou, que é absurdo, o seu filho vai achar super normal. A nova geração vai achar super normal, porque eles foram condicionados a isso. Eles já foram treinados para isso. Eles já foram doutrinados para isso. Né? Os filmes, eles têm, principalmente os filmes, a série, tudo isso, tem esse propósito. Já viu quando a gente na igreja faz um teatro? Nós fazemos teatro da igreja. Para que serve o teatro na igreja? Para passar uma mensagem. Através da apresentação do teatro, a gente passa uma mensagem de salvação, de redenção, de obediência, de transformação, de resgate. Alguma mensagem a gente quer passar. Filme, novela, desenho, séries é a mesma coisa. Eles estão passando uma mensagem adaptada com uma agenda que está moldando a nossa sociedade paulatinamente. Pode ter certeza disso. Não é nenhuma condição. Pode saber. Quando eles criar um personagem muito bonzinho, muito simpático, muito surpreende demais, pode saber. Aquele personagem, ele vai ter alguma coisa para influenciar as pessoas. Né? Então Jesus chamou de pó por quê? Você sabe discernir o aspecto da terra e do céu e não saber discernir nessa época? Não é? Agora, para encerrar aqui, quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arrasta a juízo, te entregue ao meirinho, o meirinho te recolhe na prisão. Digo que senão sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui, Jesus está dizendo que nós estamos no caminho, e nesse caminho nós estamos com o adversário, e nós temos que acertar os ponteiros com esse adversário. Não tem nada a ver com o diabo, tá? Nada a ver com o diabo. Enquanto estamos no caminho, se houver uma rixa, uma discórdia, tem que se reconciliar antes de chegar diante do tribunal. Porque se chegar diante do tribunal sem reconciliar, vai ser lançado na prisão, vai ser lançado na condenação. A gente sabe de cada situação, queridos, absurda, né? De filha que não conversa com o pai. Olha, imagina só, filha cristã que não conversa com o pai cristão. Irmãos que não conversam há década. Há mais de 10 anos, 2 irmãos sem conversar. Como assim? Casal que não tem diálogo, emburrado um com o outro, chateado um com o outro. Não tem diálogo, acabou o dia, cortou, não tem mais diálogo. Fica mandando recado pelo filho, já viu isso? Infelizmente é muito comum, né? Muita gente faz isso, né? Fala para o seu pai aí que hoje eu não vou fazer janta mesmo, não. Fala para sua mãe aí que se ela não fizer janta eu vou dormir com fome. Vocês estão entendendo? Aí a Bíblia fala assim, olha, enquanto está no caminho, reconcilia. Porque se tem uma coisa que impede qualquer pessoa de receber perdão de Deus, ele não perdoar o próximo. Jesus falou assim, na oração ele ensinou assim, né? Perdoai as nossas dívidas ou nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que nos têm ofendido. Porque se não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Não tem condição, querido. A pessoa pode andar na linha assim, ó, de uma vida exemplar, uma vida extraordinária, seguindo todos os preceitos, seguindo as regras, os dogmas, assíduo na igreja, frequentando os cultos e frequente nas orações, e frequente e voluntário nas contribuições ao próximo e para a igreja. Se ele for recolhido dessa vida, em inimizade com alguém, com o coração amargurado com alguém,
e chegar diante de Deus, como que ele vai ser perdoado se ele mesmo não perdoou? Não é? Alguém vai apresentar a oferta e eu falo, olha, antes de entregar a sua oferta, você vai lá e reconcilia aqui com o teu adversário, para que receber o perdão de Deus. Então, querido, nós estamos aqui diante dessa situação, um tanto quanto assustadora diante de nós, mas a Bíblia é para ser lida, ouvida e praticada, porque se apenas nós ouvirmos e não praticarmos, nós sermos negligentes para praticar o que nós ouvimos ou o que nós lemos, não tem validade nenhuma. Não adianta nada a pessoa ouvir e não praticar. Então, querido, não sejamos ingênuos, em relação ao que está acontecendo nesse mundo. Não sejamos espertos apenas para a malícia, espertos para as coisas maliciosas, mas vamos ter sabedoria para interpretar esse tempo, essa época, e compreender que ainda que nós venhamos sofrer todo tipo de afronta, ou enfrentar todo tipo de conflito por causa do nome de Jesus, Jesus já passou por este caminho. Jesus também já sofreu todo tipo de afronta, todo tipo de desprezo, e Jesus, ele venceu por nós, e Jesus seguiu adiante por nós. Quando a Bíblia fala que Jesus veio trazer a espada, a divisão, não significa que nós não devemos amar os inimigos, não devemos amar aqueles que nos perseguem. A Bíblia fala pelo contrário, orar pelo que vos perseguem, por aquilo que vos maltratam, bendizer aquele que vos maldizem. Fulano de tal fala mal de você, não vou falar bem dela, vou falar, ela disse que você é assim, não, mas ela aí fala coisa positiva dela. A Bíblia fala isso. Fulano de tal falou que o cabelo seu está feio, mas fala que o cabelo dela está lindo, está maravilhoso, está bonito, Fulano de tal falou que seu filho é assim, não, fala que o filho dele é uma bênção. É isso que a Bíblia ensina, não é? Agora, se você tiver de escolher entre ter paz com Deus e ter paz com o mundo, aí não tem escolha, tá? A paz com Deus te leva à eternidade com Cristo. A paz com o mundo te conduz no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, onde o verbo não morre, o fogo não apaga e o tormento eterno, dia e de noite. Eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui, um resumo rapidinho, para a gente estar orando e encerrando, não é? O Evangelho não pode concordar com tudo, tá? O Evangelho, ele gera conflito por isso, porque ele não concorda com tudo, principalmente ele não tem paz com o mundo por causa do pecado. O Evangelho não concorda com o mundo por causa do pecado. Então, se você quiser ser bem aceito, ser bem recebido, é só você concordar com tudo. Mas se você concordar com tudo, Deus não vai agradar. É amizade com o mundo, é inimizade contra Deus, mesmo que você não tenha conflitos externos, perseguições, mas você tem uma paz interior, uma paz sobrenatural, fruto do Espírito. Esse perfume que você tem é Cristo na sua vida, é a presença de Deus, é o Espírito Santo que habita em você. Ele vai incomodar quem está nas trevas, ele vai incomodar quem não tem o Espírito de Deus, mas para outros que têm o Espírito de Cristo, vai ser cheiro de vida. Amém? Então alegre-se no Senhor e fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se for para sofrer, sofra pelo motivo certo, não sofra pelo motivo errado. O motivo certo é sofrer conflitos e perseguições por causa do nome de Jesus. O motivo errado é sofrer por intrometer em questões alheias, conforme 1 Pedro capítulo 4, verso 15 e verso 16. Jesus Cristo, ele é o único, perfeito, suficiente, exclusivo Salvador. Se alguém não tem essa convicção, não pode ser identificado como nosso irmão de fé. Não pode ser. Se alguém não tem essa convicção que Jesus Cristo é o único, perfeito, suficiente, exclusivo Salvador, não tem como se identificar como irmão de fé. É irmão na matéria, o barro é o mesmo. Aí Deus também não faz acepção de pessoas. Não se preocupe com a aceitação social
e nem reputação. Preocupe-se com o seu caráter diante de Deus. Amém? Preocupe apenas com o seu caráter diante de Deus. Tenha entendimento para discernir o tempo que estamos vivendo. E por fim, reconcilia-se com o seu amigo, com o seu adversário, ou com quem quer que seja, enquanto você está seguindo na jornada com ele, tá? E por fim, para encerrar, tem aquela coisa bem infantil, né? Eu lembro que a gente era menino e brigava com alguém, as crianças até cantavam a musiquinha lá, tá de mal, come sal, não é? Aí ficava rezando no Natal, sal no Natal. Imagina só, adulto de mal, adulto sem reconciliação, misericórdia, adulto cristão, me poupe, né? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Então, se está de mal, se não reconciliar, até se recolher desse mundo aqui, a Bíblia fala que não vai nem comer sal, não. É coisa muito pior. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Vamos estar de pé, orar. Próximo domingo, ceia do Senhor, se nós estivermos aqui nesse planeta até lá. E nós vamos orar, queridos, pela Geise. Oi? É o pai da Geise, né? Pelo pai da Geise. E ele está entubado no CTI. Mas a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Imagina de vários justos, né? Nós servimos um Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus falou assim: eu sou o caminho, sou a verdade, sou vida. Então, nós vamos pedir vida para o pai da Geise, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, tua igreja tem se reunido nesse lugar, nessa noite, para o teu louvor e para a tua glória. E desde já, Pai, nós queremos te agradecer por termos paz com Deus. Nós somos justificados pela fé e nós temos paz com Deus. E essa paz é a nossa garantia de perdão de pecados. Essa paz é uma garantia de eternidade com Cristo. Essa paz é uma garantia, Senhor, que nós não seremos lançados na condenação, mas somos justificados para o teu louvor e para a tua glória. Agora te pedimos por cada pessoa que está ao alcance de nossa voz também, através dessa transmissão, que eles possam ser salvos pela pessoa bendita do Senhor Jesus. A todos os demais dos teus filhos que também estão acompanhando a pregação da tua palavra e agora a oração, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor e pela força do teu poder, e em nome de Jesus, a tua igreja ora pelo pai da Geise, Senhor, para que ele seja restabelecida a sua saúde, para que ele seja totalmente curado, para que ele seja livre de todo mal, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a tua bondade e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor, nós queremos desde já também agradecer por esse momento tão especial de estar na tua casa orando e depois refletindo, meditando na tua palavra. E também quero te agradecer pela fé, pela cura do pai da gente. Eu estou agradecendo porque o Senhor é todo poderoso, porque para ti não há nada difícil, nada impossível. Então, em nome de Jesus, obrigado pelo milagre, pela cura, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.